Eu acho que eu tava com expectativa muito baixa e eu acho muito sem graça. O objetivo é chocar mesmo. Oi, gente! Esse é o Assistido de Março. Nesse quadro eu conto tudo que eu assisti e eu digo se eu gostei ou não, se eu recomendo ou não recomendo. E é isso. Primeiro, os filmes. No mês de março eu assisti O Peso do Talento. Esse é o filme do Nicolas Cage, que ele interpreta ele mesmo. E é um filme meio diferente, assim, do que normalmente ele faz. Ele normalmente faz uns filmes mais... não sei como descrever. É uma categoria. Nicolas Cage tem uma categoria, Nicolas Cage. Mas nesse filme é um filme de comédia e ação. E aí, aparentemente, ele não tá com uma carreira muito boa. Ele tem uma carreira bem sucedida, ele é bem famoso e tal, mas ele tá num momento ruim. Ele tá passando por um período ruim da vida dele, também tem a parte da vida pessoal que não tá muito legal. E aí, ele é convidado pra ir pra festa de um super fã dele. Esse super fã dele tem muito dinheiro. Esse fã oferece $1 milhão pra ele ir pra festa dele, que é numa ilha, num lugar assim mais afastado. Aí ele vai pra essa ilha, ele encontra esse fã e ele acaba se envolvendo numa investigação e a vida dele acaba se tornando o próximo filme de ação dele. Eu acho que eu tava com expectativa muito baixa porque eu não gosto muito do Nicolas Cage, mas o Alisson queria muito assistir, então a gente assistiu e eu acabei gostando bastante do filme. Não é assim dos meus filmes favoritos, mas é um filme bem legal, dependendo do estilo de humor que você goste, você vai gostar muito. Eu acho que o Alisson gostou muito. Você gostou muito, né, amor? Gostei. O Alisson gostou muito. Então, se você tem um humor parecido com o do Alisson, um gosto muito refinado, como ele diz, você provavelmente vai gostar muito também. Aí a gente foi no cinema também assistir o John Wick 4. 4, gente, o 4. É o Baba Yaga, né? Eu não gosto do John Wick, eu acho que não tem história nenhuma e eu acho muito sem graça. Eu não gosto muito, mas o Alisson gosta muito. Então vocês veem que eu faço várias concessões, né? Né, amor? E aí ele insistiu muito, fez várias chantagens emocionais, psicológicas, e aí a gente foi assistir no cinema. Eu só tinha assistido o primeiro, eu não assisti os outros dois, e eu não gosto porque pra mim não tem história nenhuma. Segue aquela mesma linha do primeiro, né? Que no primeiro mataram um cachorro do John Wick, e aí ele vai buscar vingança, e aí fizeram um bololô que tá durando até hoje. E aí nesse bololô ele tá sendo procurado por um grupo de pessoas muito poderosas, e aí estão oferecendo uma recompensa, cada vez vai aumentando a recompensa por quem achar ele, né? Quem levar ele, quem... Acho que eles pagam o prêmio pela cabeça do John Wick. Então tá aumentando muito e aí fica um monte de gente atrás dele, claro. Eu achei esse filme... Assim, eu achei melhor que o primeiro. É um filme interessante, mas acho que dava pra ter uns 60 minutos, já ia tá ótimo. Porque não tem muita história, gente. É só briga. E aí tem umas partes assim que se repetem, mas é um filme... É bom. A gente também assistiu Lords of Chaos. Eu não lembro se a gente assistiu esse filme em março ou em fevereiro, mas vamos colocar ele aqui em março. Esse filme é muito interessante, ele é baseado numa história real. É um filme de 2018. Esse filme, ele conta a história do Euronymous, que é um cara que fundou uma banda de black metal norueguês. É bem específico. E aí vai contando toda a história dele. Como ele tá muito obcecado pela fama e tal, ele começa a passar uma mensagem, ele começa com uns discursos e envolver uma filosofia na banda dele. E aí as pessoas ficam muito empolgadas, mais empolgadas que ele, as coisas começam a sair um pouco de controle. Essa história é baseada em fatos reais, é bem interessante, é triste também, porque nesses crimes que acabam acontecendo, eles incendiavam igrejas históricas. E é muito triste a gente ver assim, a história sendo destruída, né? Mas a filosofia que ele pregava, que ele falava, que fazia parte da filosofia da banda dele, envolvia uma rixa com o catolicismo. Aí, assim, eu não sei os termos técnicos, tá? Então vocês relevam. Pois é, e aí as coisas acabam saindo do controle dele, e aí conta toda a história dele, também alguns outros membros que se envolvem na banda. É um filme bem interessante, eu gostei bastante de ver. Foi uma recomendação do Alisson, a gente assistiu junto. Ele também gostou muito. Gente, é um filme muito legal, é muito interessante. A história por trás também, eu sei que pra fazer o filme eles acrescentaram algumas coisas, mas a história por trás também é bem interessante. E eu acho legal refletir sobre alguns pontos, sabe? A gente acaba percebendo como alguns fatores da vida, alguns grupos podem influenciar muito uma pessoa. Eu então achei essa mensagem bem interessante. O filme também tem um ar de horror, assim, então ele
tem umas cenas chocantes, o objetivo é chocar mesmo. Mas é um filme muito legal, eu acho que vale a pena assistir. Aí eu também assisti Joy, O Nome do Sucesso. Eu gosto bastante da Jennifer Lawrence. E eu já tinha uma curiosidade de assistir esse filme, né? Pra quem não sabe, esse filme conta a história da mulher que inventou o mop, aquele negócio que parece uma vassoura, que parece um rodo, enfim, aquele negócio. Esse filme tem um clima, assim, do tipo que eu não gosto, que é meio pra ser, eu acho que é pra ser comédia, esse tom por trás, assim, tipo comédia dramática, sabe? Mas, gente, é o tipo de coisa que me dá agonia, porque a mulher só se lasca o tempo todo. Ela mora numa casa com os pais dela, que estão divorciados. Ela também tá divorciada e o marido dela mora na mesma casa, ele tá no porão. E ela tem 2 filhos e é todo o tempo um caos, tudo vai dando errado. Eu fico agoniada com esse tipo de filme, eu não gosto. A história é interessante, a época que ela viveu, as dificuldades que ela encontrou também são bem interessantes, mas essa parte da agonia, de tudo dar errado, me incomoda muito, eu não gosto. De um modo geral, eu não gostei muito não desse filme. Ela só se lasca, é muita humilhação, sabe? Não dá não. Aí a gente também assistiu um filme que o nome é O Segredo de Marrowbone, que a gente apelidou carinhosamente de Marrom Bombom. Esse filme conta a história de 4 irmãos que estão se mudando com a mãe pra uma casa que é dela, tá no nome dela, mas ela tá muito doente e aí logo ela acaba falecendo. E todos eles são menores, então eles estão numa casa em que eles não poderiam ter, porque eles são órfãos e eles deveriam ir para um orfanato, mas eles têm o objetivo de fingir que a mãe deles ainda tá viva, então eles vão fazendo tudo como se nada tivesse acontecido, como se a mãe dele só tivesse doente mesmo. É basicamente isso, vai contando a história a partir desse ponto. Esse é bem o início do filme. E, gente, esse filme é muito legal. Tem um tom, assim, meio sombrio também. Tem bastante mistério. É muito interessante. Esse filme é muito legal. Eu gostei muito. Eu gostei muito da reviravolta que teve. É um filme que te surpreende. Eu gostei muito. Eu recomendo também. Agora vamos para as séries. Eu assisti Elise Matsunaga, Era Uma Vez um Crime. Essa série conta exclusivamente a versão dela, todos os fatos, como era a vida dela antes e tudo. E aí, como eu tava um pouco envolvida com o escritor de um livro que conta a história dela, eu acabei ficando interessada e eu assisti a série. Aí, como vocês já podem imaginar, como conta o lado dela, puxa muito a sardinha pro lado dela, né? Então tem vários pontos que ela foi amenizando, que ela foi contando de um jeito que a gente conseguisse ficar com pena dela. Assim, de uma certa forma, não tem como não comover a história dela, mas não deixa de ser um crime e o que ela fez realmente, gente, não tem como, né? É um absurdo. Mas a gente vê, assim, toda a sequência de acontecimentos que a levou àquele ponto, sabe? Então, é interessante. Eu fico muito desconfiada desse tipo de filme, ainda mais porque eu sou meio mole, entendeu? Então, se a pessoa começa a contar essas histórias assim, eu já fico com o coração partido. Mas como eu já sabia alguns pontos pequenos, eu já fui tomando mais cuidado. E aí depois eu só fui ligando os pontos com o que o autor desse livro já tinha falado. E aí deu pra entender, assim, onde ela quis chegar com as coisas que ela fala. É interessante, mas é muito enviesada. Então, se você assistir, eu recomendo que você também veja os outros lados da história, que você também veja, tipo, fatos mais concretos, porque é basicamente ela contando a história. Então, não tem como se basear somente na história dela pra tirar uma conclusão, sabe? Mas é uma série interessante, é interessante. E é bem curtinho, eu acho que tem 4 episódios, se não me engano. 3 ou 4? 4, eu acho, não sei. Se você gosta desse tipo de assunto, você provavelmente vai gostar bastante. Aí eu também assisti Escândalos e Assassinatos na Família Murdoch. Essa série foi recomendação do Beto Ribeiro, que eu já falei 1 milhão de vezes dele aqui. Ele recomenda essa série. É uma série documental, ela conta a história de uns crimes envolvendo essa família, a família Murdoch. Se passa nos Estados Unidos. E aí tudo começou com um acidente de barco, né? Eram adolescentes, jovens, eles já estavam no ensino médio. E aí acabou acontecendo um acidente, uma menina acabou falecendo. E aí depois disso foram acontecendo outras coisas que começaram a ficar meio estranhas, sabe? E aí, investigando,
a gente vai descobrindo os podres dessa família. E é uma família super rica, super conhecida nessa cidade que eles moram, porque eles têm um escritório de advocacia super famoso, super bem sucedido. Então eles eram muito famosos e foi um escândalo na época. E é bem interessante, eu gostei bastante. Parece coisa de filme, é aquele tipo de série que a gente assiste e pensa, cara, não é possível que isso aconteceu. Mas aconteceu. Muito legal, gostei bastante, recomendo também. Por último, teve The Last of Us também, que eu assisti. Eu já tinha comentado nos outros meses. Eu nunca joguei os jogos, então meu ponto de vista é de uma pessoa que não conhece a história. E eu gostei muito, eu achei muito interessante. Acho que a única coisa que me incomodou nessa série foi o fato de que é uma série sobre um apocalipse zumbi e quase não tem zumbi. Tem episódio que eu acho que não aparece nenhum, tipo, eu fiquei assim, ó. Eu acho que faltava zumbi. Mas, gente, que história incrível. Bem amarradinha. Eu gosto das motivações que cada um tem. Tem umas coisas, assim, bem clichês, mas que me pegaram, porque eu sou besta pra essas coisas. E eu amei. Então, passando pro YouTube agora, eu assisti o julgamento do caso do Bernardo Boldrini. Era um caso que eu já conhecia antes por causa do Beto Ribeiro. Eu não sabia que existia isso, mas alguns casos que têm muita repercussão, eles são transmitidos ao vivo no YouTube. Então, eu dei uma acompanhada, mas eu vi mais, assim, depois que eu tinha ido ao vivo, eu não consegui acompanhar todos. É um caso muito triste, muito pesado, principalmente porque envolve uma criança. Eu normalmente assisto algum documentário ou vejo algum vídeo no YouTube. Tem alguns canais que eu gosto bastante, da Jaqueline Guerreiro, da Ju Cassini, do Beto Ribeiro. Então a gente normalmente ouve só o caso comentado, mas ouvir toda a sequência de fatos, como é feito no julgamento, faz a gente entender tudo o que tinha por trás, sabe? E não só o crime em si. Foi bem interessante, apesar de triste, e eu gostei também. Fora isso, eu assisti o canal do Beto Ribeiro, que não é novidade, porque, enfim, né? Mas o ponto alto desse mês foi realmente ouvindo todos os podcasts em que tinham entrevistas com as 3 pessoas a seguir. Beto Ribeiro, Rosângela Monteiro e Ulisses Campbell. Eu assisti tudo o que eu encontrei, eu assisti. Aí alguns dos podcasts eu até anotei o nome. Flow, Inteligência Limitada, Vênus, Lutz Podcast, Podcast Três Irmãos, Ticaracati Cast. Isto não é podcast. Enfim, já até que eu nunca nem tinha ouvido falar. Agora vamos lá, vou fazer um resuminho sobre quem são eles. O Beto Ribeiro eu já falei várias vezes. Ele tem um canal aqui no YouTube. Ele é um cara incrível que já trabalhou na produção de algumas séries e agora ele tem um canal no YouTube. Incrível. Vou deixar aqui pra vocês visitarem também o canal dele. A Rosângela Monteiro, ela é perita. Hoje em dia ela trabalha de forma independente, mas antes ela tem uma experiência bem grande na polícia mesmo. Tem até um dos podcasts ela falou a quantidade de casos que ela trabalhou. É um número, assim, assombroso. São muitos casos. Uma coisa muito interessante que eu acho que vai te familiarizar um pouco mais com a situação, ela trabalhou no caso da Isabela Nardoni. E não sei se vocês sabem, mas no caso da Isabela Nardoni, a perícia foi essencial para eles descobrirem. Ela conta isso, acho que em quase todos os podcasts, porque é o caso realmente dela que ficou mais famoso. E ela fala todos os detalhes que fizeram ela colocar no relatório e chegar à conclusão que o pai da menina tinha jogado ela da janela. Então, é muito bom, assim, a gente vê... Sabe aquele tipo de pessoa que a gente vê que, cara, ela sabe muito. Eu adoro ver essas pessoas falando. Eu acho incrível, assim, quando a pessoa domina muito uma área e ela fala disso com uma naturalidade. Gente, é sensacional, acho por isso que eu assisti tantos podcasts dela. E o Ulisses Campbell, gente, o Ulisses Campbell... Então, no caso do Ulisses Campbell, rola um orgulho alheio, porque ele é paraense, aqui nosso vizinho, e ele tem um trabalho incrível também. Ele é mais um caso de que é uma pessoa com um trabalho incrível que eu adoro ouvir falar. Então, ele é jornalista, ele foi crescendo bastante, ele trabalhou em vários jornais grandes do Brasil. Eu gosto muito da imparcialidade que ele tem, eu acho isso incrível. E eu acho isso extremamente difícil de achar em jornalistas, mas ele tem isso. E agora ele parou de trabalhar em jornais para se dedicar a livros, para nossa felicidade. E aí a primeira série de livros que ele fez, que ele lançou,
Eu acho que o último ele lançou esse ano, ou no final do ano passado, se eu não me engano. São 3. O primeiro foi da Suzanne Richthofen, o segundo foi da Elise Matsunaga e o terceiro foi o da Flor de Lis. Todos esses livros ele dedicou bastante tempo na pesquisa, ele conhece muito bem o caso e ele vai contando a história. Eu tô louca pra ler os livros dele, eu ainda não li, mas eu vou ler em breve. Mas as pessoas elogiam muito e falam que a forma que ele escreve é muito boa, que te prende no livro. Eu nem preciso falar, né, que eu tô super ansiosa. E assim, eu já ouvi tanto ele falando dos livros, que às vezes eu tenho a impressão de que eu não preciso ler o livro porque eu já sei tudo. Mas eu tenho certeza que eu vou amar ler o livro. Ai, gente, ele é também uma pessoa incrível. Eu sou muito fã de pessoas que fazem um bom trabalho, então tô ansiosa pra ler. Em breve estarei lendo, eu sei que tem na Amazon. Ficou bem famoso o livro dele e ultimamente ele cresceu bastante. Ele conta bastante detalhes sobre várias coisas. Então, se você não gosta de ler, mas tem interesse nesse tipo de conteúdo, eu acho que vale a pena você assistir os podcasts que ele participa, porque ele dá bastante detalhe, ele conta bastante coisas sobre o livro, coisas sobre o caso, coisas que não estão no livro, ele conta muitas coisas e ele é incrível. E eu vi todos esses podcasts, todas as entrevistas que eu achei deles, em alguns podcasts tem mais de uma entrevista e, gente, é fantástico. Assistam e depois vocês me contam o que vocês acharam. E é isso, gente, finalmente março. Agora só falta abril. Eu espero que vocês tenham gostado. Me contem o que vocês assistiram, o que vocês não assistiram, o que vocês querem ver. E a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!